Eu decidi fazer esse vídeo de tanto ouvir essa crença do brasileiro, né? E nós estamos num período quente, né, de eleição para presidente, uma das eleições mais quentes do Brasil. Então, os brasileiros começam a falar isso. Ah, quem manda no Brasil são os políticos, se baseando apenas nos fatos superficiais que estão acontecendo. Vamos fazer algumas considerações para chegar à nossa conclusão, né? As pessoas que mandam realmente, elas têm que ser como fantasmas, tá? Bom, vamos pensar. Para você viver seguro, da forma mais segura possível, você precisa parecer que não existe. Ninguém ataca aquilo que não vê. O maior medo dos poderosos vocês podem ouvir, né, em conversa de escolas tradicionais, né, as pessoas, os pais de alunos, né, alguns, né, muito endinheirados, revelando o medo de serem sequestrados, né? Pasmem. Então, se você quer viver seguro, você não deve ir às lojas. Ali você está consumindo, você está sendo visto consumindo, e quem está te vendo consumindo está vendo o que você está consumindo, se você está consumindo muito, pouco, se você está gastando muito ou pouco. E estas pessoas gastam muito, mas para elas não é muito, né? Bem, então você não deve ir às lojas, elas devem vir até você, né? Você também pode se refugiar em outro país, controlar negócios aqui no Brasil a partir de outro país. Nós temos exemplos, não vou citar o nome deles, que eu não estou aqui para expor as pessoas, vocês sabem, tá? E nesse negócio de que as lojas devem ir a você, né? Tem lojas cujos vendedores falam, né? Se você souber conversar com eles, né? Eles falam, eu levo mercadoria na casa de não sei quem. Eles não vêm aqui, eu levo lá para eles verem, escolherem, né? Desde sapato até perfumes, vestidos, etc e tal, tá? Se você sair de carro, você tem que sair num carro invisível. Nós estamos falando aqui para viver seguro, tá? O que é um carro invisível? Não é o carro da Mulher Maravilha, né? É um carro que todo mundo tem. Ele está limpo e tal, porque até se você andar com um carro sujo, o pessoal repara. É um carro limpo e tal, mas um pouco acima de carro popular, senão dá muito na cara também, tá? É um carro um pouco acima daquele carro assim básico, tá? Essas pessoas não são bobas de sair, só os bobos saem de Porsche, né? De BMW, de Audi e tal. Isso é bobagem. O cara que é rico mesmo, ele não sai ostentando, ele sabe que ele é rico, que ele está no topo da sociedade, ele não é nem rico, ele está no topo da sociedade, é tipo inatingível, tá? A tecnologia, então, ajuda a pessoa a não se expor, porque hoje você tem compra eletrônica, então você realmente não precisa ir ao comércio, tá? Se você, sem querer se expor, o seu dinheiro vai resolver esta exposição. Se alguém te ver ou você fizer alguma coisa que fique notória e tal, é só pagar pelo esquecimento. Você liga para o dono dos jornais e fala assim, olha, não publique nada disso que aconteceu, tá? Vamos supor, essa pessoa teve uma discussão em algum lugar sem querer e, né? Porque tem muita gente ignorante por aí. E aí, alguém viu, tentou espalhar, é só ligar para o jornal e falar assim, não divulga isso aí não, tá? Bem, aí você tem que manter a sua renda.
alguns bilionários aí, eles mantêm a renda, mas de repente você pode aplicar, né, no mercado de capitais, não ser muito bem sucedido, né? Então você precisa de uma fonte, um método de grande rendimento. A fonte é de herança, grande e tal, uma pessoa que tem os seus negócios bem controlados e tal. Mas se você deslizar, você vai ter que também ter pensado um método para ter grande rendimento, tá? Investir na bolsa invalida a invisibilidade, por vezes, tá? Alguém descobre, tem um grande investidor aqui e tal. Ou então você investe em ilícitos que deem um retorno bem grande, tá? Eu vou ser mais claro aqui. As atividades ilícitas que essas pessoas podem exercer vão desde financiamento de assalto a banco até a abertura de empresas fantasmas, que, no entanto, né, dá muito trabalho. Tem que contratar bons contadores, né, e pode-se, apesar da experiência, eles podem cometer algum erro, principalmente se no país você estiver num tempo assim de plano real, né? E aí a coisa vai para o buraco, tá? Mas aí ele tem esses tipos de expedientes, as atividades ilícitas, né? Os contadores têm que ficar ocupados em abrir e fechar negócio, fazer coisas em primeiro, em 2 níveis, em 3 níveis, abre uma empresa, abre outra para qual essa fornece e tal. É um bom trabalho, tá? Quem assistiu a série Ozark teve uma certa ideia de como é que isso é feito, tá? Bem, e quem são essas pessoas? Então vamos lá. Essas pessoas vieram desde os tempos coloniais, de famílias ultra-tradicionais derivadas das famílias portuguesas, espanholas, alemãs, italianas que estiveram aqui, tá? Polonesas também. E elas tiveram, né, durante a guerra, um acesso muito fácil à mudança de identidade. Por causa das perseguições na Europa, elas vieram para cá com sobrenomes tirados ou sobrenomes alterados, tá? Aportuguesaram nomes de famílias deles. Não vou poder citar exemplos, infelizmente, tá? Era muito comum também o ramo de uma família se desligar desta, né? E aí eles alterarem o sobrenome. Bastava a mudança, às vezes, de uma vogal ou cortar parte do sobrenome, tá? Também não vou dar exemplos. Bem, essas famílias não correspondem. Não adianta vocês procurarem na internet lista de famílias mais ricas do Brasil, tá? Porque nem todas que enriqueceram, que não estão elencadas lá, são famílias tradicionais. Enriqueceram depois, mas eles não têm a mínima ideia do que é realmente uma família de raiz, tá? Ter dinheiro não significa ser tradicional, tá certo? E também muitas, vocês vão ver lá, não têm habilidade de se manterem ocultas. Vocês vão identificar facilmente. É um bom exercício, tá? Eles são hábeis em se manterem ocultos. É o requisito primeiro aqui, né, desses fantasmas. Uma pista. Aqui em Minas Gerais, eles continuam a atividade que deu nome ao Estado, né? E controla essa atividade de dentro do país ou de fora dele. Então, o que eu tenho para dizer a vocês, em resumo, é o seguinte: não vão nessa de que é político que manda no Brasil, não. Os políticos são empregados, esse é o termo. Os políticos são empregados destas famílias. Eles recebem telefonemas, ordens, sugestões
de quais interesses eles devem defender. Correto? Então, eu espero ter tirado a inocência política de vocês. Muito obrigado pela atenção e paciência.